nós estamos fazendo a 6ª edição de um ciclo, né, de encontros chamados Encontros Criativos dos arteterapeutas daqui e de lá. Então, os daqui são do Rio de Janeiro, tá? Paulo Antunes, Cristiane Gerolis, Lília Damião, que depois a gente vai apresentar bem direitinho, né? E os de lá são a Dora Santor, de Goiânia, e o André Lobão, de São Luís, que é o moderador. Tá? Então, eu vou começar apresentando o André, que vai ser o meu companheiro de trabalho, que vai ajudar a afiar e tecer esse encontro, né? O André, ele é da área de comunicação social, produtor cultural, arteterapeuta, presidente da Associação de Arteterapia do Maranhão. Ele é ator e contador de histórias, tá? E também faz parte agora das pessoas que trabalham no nível nacional pela arteterapia, né? Como representante regional. Vou apresentar a Dora, que tenho assim, muito prazer em revê-la aqui. Dora foi aluna do curso de pós-graduação, né, de arteterapia lá em Goiás. Eu, de verdade, já não me recordo mais se foi a primeira ou a segunda turma, mas, assim, faz muito tempo, né, que isso aconteceu. E os currículos são, assim, portentosos. Então, eu vou fazer aqui reduções dos currículos para a gente poder tratar de outras coisas. Mas tem uma questão bem importante no currículo da Dora, que ela foi o primeiro arteterapeuta que foi contratado, né, na área de saúde mental em Goiânia para trabalhar no CAPS. Então, isto realmente é uma grande proeza, né? Já não sei há quantos anos você está lá no CAPS, mas ela foi a primeira a fazer o concurso e ser admitida. E Dora também foi membro fundador, né, da Associação de Arteterapia, lá de Goiás, e ela é uma performer, né? Ela é atriz, e ela é uma arteterapeuta que trabalha com pintura corporal. E ontem ela fez uma performance incrível, muito, muito linda, pela questão do Setembro Amarelo, né? Uma performance de pintura corporal, que depois vale ver, né? Depois Dora coloca lá no chat para as pessoas acharem. Foi realmente muito lindo. Mas aquelas performances, ela fez várias, né? Nos eventos da Associação de Medicina e Arte, né, aqui no Brasil, e muitos eventos de arteterapia também. E é um pouco sobre isso que ela vem conversar. E eu também vou apresentar o Paulo Antunes. Depois eu vou passar a tarefa para o André, né? Então, o Paulo também tem assim um currículo enorme, mas eu vou reduzir assim um pouquinho e vou contar que ele é arteterapeuta, que ele é ator e autor, diretor de teatro, né? Ele tem uma companhia de teatro que se chama o Teatro Institucional. Ele tem um livro escrito na área de dependência química, né? Quem não tem problema com droga, que me parece gerou várias peças, né? Eu estava me lembrando aqui, Paulo, que você não colocou isso no seu currículo, da Rita Cospe Charme, que eu acho que foi uma das, não é? Dos personagens que nasceu dessa história, né? Dessa história do livro, né? E você sabe, Paulo, eu quando faço essas apresentações aqui, eu de verdade gosto assim de desconstruir um pouco essa questão da formalidade dos currículos, porque senão ninguém aguenta, né? Fica uma coisa assim.
E você sabe que eu me lembrei de uma história, que de verdade eu não combinei que eu ia contar essa história, que aconteceu em 2003. Vê se você segue a pista. Lá em Budapeste, que você fez uma performance, não é? De corpo, e uma performance teatral que foi assim absolutamente impactante, e que depois a gente pode conversar sobre isso, porque é a questão do corpo que fala, não é? E agora você está com uma peça, né? Que está sendo transmitida online, que eu acho interessante você falar sobre isso também. Antes de eu passar para o André, eu só queria compartilhar com todos qual é o propósito da webinar de hoje, né? Porque nós usamos esse conceito do corpo pleno, o que nós estamos querendo debater hoje aqui. Com essa surpresa dos arteterapeutas deixarem de ser presenciais para se transformarem em arteterapeutas online, a gente está tendo que administrar muitas novidades, né? E dentro dessa administração das novidades, eu tenho visto algumas pessoas falarem, e eu sempre fico muito surpresa quando elas falam, que no trabalho online o corpo não está presente. Então, de verdade, isto é uma coisa que eu não acho possível. Como assim que o corpo não está presente? Não é? As pessoas estão sentadas em suas cadeiras, elas estão conversando, elas estão se mexendo, então o corpo delas, é claro que está presente. Pode ser que elas queiram dizer que elas não estão gostando do jeito que o corpo delas está presente, ou que talvez elas quisessem que o corpo ficasse presente de uma outra forma. Mas daí a dizer que o corpo não está presente, eu não vejo muita lógica nisso. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Sobre as múltiplas estratégias do corpo ficar completamente presente. Então, eu vou passar a palavra para o André, que tem a missão de apresentar a Cristiane, a Lília e a mim também. Né? Então, André, a palavra é tua. Obrigado, Ângela. Boa tarde novamente a todas, a todos e a todes, né, presentes aqui hoje nesse encontro. Agradecer pelo convite também de poder mediar esse trabalho. E a temática, ela realmente, além de ser muito interessante, é algo que me mobiliza bastante no meu trabalho como ator brincante também, né, que tem sou apaixonado pela cultura popular, e no Maranhão a cultura popular ela é pulsante no dia a dia, né, e no cotidiano. Mas vamos lá, então, iniciar aqui os trabalhos, e eu vou ter a satisfação de apresentar a Cristiane Gerolis, né, que foi a primeira imagem quando eu entrei hoje aqui nessa webinar, foi a Cristiane, com esse torso maravilhoso, né, que é um dos simbolismos primordiais Não é isso? Ah, não, aqui, Lia, desculpa. Confundi as imagens, desculpa. Cristiane está bem aqui do lado esquerdo. Bom, mas vou aproveitar e não vou deixar, então, de falar do torso da Li, né, porque aquela me aparece como Li, que é um símbolo da realeza da mulher africana, e vou aproveitar esse link para falar da Cristiane. Desculpa, Cristiane, me confundi. Já é a terceira reunião que eu estou tendo hoje, viu, gente? Mas a Cristiane é terapeuta corporal, né, e atualmente tem muitos pacientes médicos e enfermeiros, né, na linha de frente, que estão muito sofridos, né? Ela é graduada em psicologia, especialista em psicologia hospitalar, pós-graduada em arte-terapia pela Clínica Pomar, docente da pós-graduação em envelhecimento ativo, subjetividade e arte, psicóloga em capacitação em capacitação em saúde mental e atenção psicossocial pela Fiocruz. Agora sim, né, Cristiane? Desculpa o embolado do meio de campo. Faz parte de mim essas coisas, viu? Bom, e agora falar da Lilian Damião, que é arte-terapeuta, profissional das danças árabes, ciganas e sênior, docente na Clínica Pomar de arte-terapia, no curso de pós-graduação em envelhecimento ativo, subjetividade e arte.
né? E por fim, mas sem terminar, a Ângela Filippini, que é aqui a nossa anfitriã, que é arte-terapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arte-Terapia, diretora acadêmica da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mestra em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em ecologia social pela EICOS, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ok, Ângela? Apresentações feitas. Boa tarde. Obrigado, Ângela, pelo convite. Boa tarde a todos e todas. Eu hoje vou trazer realmente uma partezinha um pouquinho mais dura nesse começo, né? Até porque, até o nome, né, que escolheram para colocar os profissionais da linha de frente. E quando a gente pensa em profissionais da linha de frente, na minha cabeça já vem logo profissionais que estão com armaduras, né? Porque quem é que está na linha de frente? Está na linha de frente para um enfrentamento, né? Para uma guerra, para uma batalha. Então, eu percebi muito desses profissionais que eles vinham com essa vestimenta, né? Vestidos dessa armadura. O quanto que esse corpo estava enrijecido, o quanto que esse corpo estava realmente duro, sofrido, e um corpo com medo, corpo com cansaço. E essa armadura, muitas vezes, era a vestimenta, que é aquela vestimenta toda de proteção, ou a falta dessa vestimenta. Então, perceba como é que a gente já tem uma questão simbólica que traz com relação a esse corpo, esse próprio vestir, né? Essa própria figura que traz. E eles trouxeram muito essa questão desse enrijecimento, dessas dores, né? Eram dores nas costas, eram dores localizadas, às vezes eles localizavam até em órgãos. Por quê? Se a gente for pensar, né, nessa questão da armadura, eles estavam vestindo essa roupa. Então, qual foi o trabalho? O trabalho foi todo para reconhecer esse corpo, para olhar novamente para esse corpo, para conseguir deixar um pouco esta armadura, esta colocação dessa roupa de lado, para que eles voltassem a esse centramento. Então, chegavam muitas vezes com a respiração completamente desritmada. Então, eu solicitava, né, assim, vamos respirar, vamos tentar abaixar um pouco essa frequência. Eu sempre perguntava para eles assim, o que vocês estão sentindo? Como é que vocês estão se percebendo hoje? Por quê? Porque o trabalho deles foi completamente de fora. Tudo para fora, tudo fora. Como é que eles vão conseguir voltar e eu puxar esse alinhamento deles para uma conexão com eles mesmos, né? Consegui, sim, trabalhar o corpo. Até foi uma questão que eu trabalhei muito com eles, a questão do limite do corpo deles. Isso foi uma coisa que eu tive de frente no meu trabalho com relação a esses profissionais, porque eles tinham que perceber muito bem aonde estava a limitação do corpo deles, para que eles não passassem esse limite e ficassem com algum problema em termos de saúde mental, né? Realmente um adoecimento psíquico. Então, eu comecei a trabalhar com eles esse acolhimento, esse reconhecimento da onde que eles estavam e o quanto que eles poderiam dar, né? Aí conversei com eles a questão de se eu não poderia, de repente, um dia mudar um horário, quando aquele plantão estava muito pesado. Alguns conseguiram tirar alguns dias de folga. Por quê? Porque o corpo precisava também respirar e estar bem para tratar do outro corpo que estava ali, do outro corpo que se apresentava. Se ele não estivesse bem, ele não estando em conexão com ele, como é que ele conseguiria trabalhar? E muito me admira, assim, ainda ter uma visão muito dicotomizada desse corpo, né? Esse corpo ser muito cindido, ser muito separado, né? Eu não tenho um corpo, gente. Eu sou um corpo. Então, aquela pessoa, quando vem ali, ela vem com aquele corpo inteiro, com aquela história. Ela não está só na frente de batalha ali, ela não é só médico, enfermeiro que esteja ali trabalhando. Ela traz esse corpo todo, ela traz a história dela junto, ela traz o processo dela junto. Não tem uma técnica, tem uma atividade. Não, eu tenho que ver de acordo com o que vem ali, com o que chega. Então, eu gosto muito da arte-terapia numa definição que ela coloca assim, olhar através do palpável, né? A gente olha através de, e eu considero que a gente olha agora através de e olha através do computador também.
Então, quando esse corpo vem, eu consigo olhar, ver o que ele está precisando e a gente vai trabalhar. Tive uma especial que ela ficou muito tempo com o corpo enrijecido, ela ficou quase que 20 minutos segurando o braço. Aquele corpo estava me gritando uma situação, onde ela não estava se aguentando ali. E aí eu solicitei, vamos começar a fazer um trabalho de respiração, vamos começar a fazer um trabalho de conexão, vamos começar a fazer um trabalho de relaxamento. E aí depois ela foi soltando o braço, eu falei, agora você vai levantar, você vai começar a tomar consciência do seu corpo, porque começou a se perder a consciência do corpo. Era só um corpo visto, um corpo para trabalho, um corpo para fora. Nós perdemos realmente essa relação do afeto, do estar perto, né? Desse vínculo. Tem uma amiga até que falou dessa fome de pele, né? E aí o trabalho com relação a esses profissionais, ele foi um pouco mais intenso nesse sentido, principalmente com relação ao corpo. Eu trabalhava esse corpo que vinha, o que eles me traziam, né? E muitas vezes, quando já eram meus pacientes, eu tinha uns 2 ou 3 que já eram meus pacientes, eles conseguiam trazer imagens, né? E aí eu trabalhava em cima das imagens também. Uma coisa que eu considero muito importante, eu não sei se ainda estou dentro dos meus 5 minutos, André, mas o fluir dessa energia psíquica. O meu trabalho foi muito em cima de estimular essa criatividade, né? E essa criatividade em termos de corpo, porque o corpo traz a materialidade já. Eu não necessariamente eu precisava ir para um material plástico, mas eu pedia para que eles fizessem, ou que eles representassem, ou que eles se colocassem numa situação, ou numa sensação, ou num sentimento, localizasse isso corporalmente. Então, o trabalho foi assim, porque eu precisava que esse corpo ativo, né? O corpo ativo, ele movimenta a energia psíquica. Que eu movimentando a energia psíquica, eu não vou encapsular. Se eu não vou encapsular, eu não vou enrijecer, eu não vou adoecer. Eu precisava do corpo desse profissional saudável para que ele voltasse na semana seguinte. Então, assim, foi um trabalho bem amiudinho. Teve clientes que me pediam, às vezes, 2 vezes na semana quando conseguia. E eu tive também uma maleabilidade, porque às vezes acontecia de um plantão, ou eles terem que ficar mais tempo no trabalho porque faltava alguém e tinha que ficar. Então, eu fiquei com este grupo com uma flexibilidade, mas eu não deixava de ter um acompanhamento semanal, para que viesse também essa manutenção. Era um lugar onde eles respiravam, né? E eles conseguiam levar mais facilmente com essa criatividade, com essa energia psíquica funcionando, pulsando, mais uma semana, né? E assim, Obrigado, Cristiane. Obrigado. Daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de te ouvir um pouco mais. Tá bom. Antes de passar para a Lilian, eu queria aproveitar a tua fala, aqui também no meu papel de mediador, trazer uma experiência. Eu, logo no início do meu processo de formação em arte-terapia, o meu estágio supervisionado foi em hospital. Né? Eu estive dentro de um projeto que nós chamávamos Cuidando do Cuidador. Então, eu tive a oportunidade também de fazer um trabalho direto e foi perceptível, né, esse corpo traumatizado desse processo, da experiência de cura, né? E, bem recentemente, eu fui chamado a um hospital aqui em São Luís para fazer um trabalho de conscientização junto aos profissionais de saúde, que era uma campanha sobre a importância de lavar as mãos, né, em função realmente de baixar o indicador de contaminação hospitalar, né? Só que a primeira coisa que eu vi foi o simbolismo. Quando eu cheguei na sala do gestor, tinha um cartaz dizendo: limpe suas mãos porque as suas mãos estão cheias de bactérias. Eu falei, como sensibilizar uma pessoa se você já começa criminalizando esse corpo e separando, cindindo a mão, né, como se o corpo como um todo, essa mão não fizesse parte. Né? E aí logo me veio a questão do arquétipo do cuidador, né, que tem a ver com essa alma, né, do terapeuta, do médico, do enfermeiro. E aí foi a oportunidade de trazer realmente essa reflexão. Que histórias estão por trás dessas mãos, que tem um corpo inteiro, né, cheio de emoção, tem uma alma pulsando, né, e eu acho que uma consciência sobre esse corpo dentro do espaço de saúde, como realmente essa imagem do cuidador, ela
ela vibra muito mais do que esse corpo cindido, né, que a gente vai ali separando como se apenas lavar as mãos resolvesse, né, a questão sanitária dentro do hospital. Eu queria dividir também essa experiência. Agora sim, a Lilian, né, com o torso. Desculpa, Lilian. E a Lilian vai falar desse corpo que dança, não é isso, Lilian? Mas também desse corpo que dói, né, e como essa dança articula esse processo. Com você, querida. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu começo a falar desse meu corpo aqui. Estava crente até 11 de março, eu torcia para descansar. Ter um pouquinho de tempo para parar. Olha, pensei, pedi errado, né, gente? Pedi muito errado, porque, fiquei parada. E a minha atividade era muito tensa mesmo. E dançando e me deslocando para os locais. Eu trabalho atualmente dedicada à dança. Desde o ano passado também a arte-terapia através do curso com a Ângela. As turmas com que eu trabalho, a dança, são turmas criadas dentro de uma associação profissional, onde os associados e associadas têm como benefícios de saúde integral a dança. Desde 2015, a dança do ventre e as danças ciganas. E foi perfeito. Esse projeto foi trabalhado por mim durante muito tempo junto a essas empresas. Até que eles finalmente entenderam os benefícios dessas danças. Eu estava lá apresentando o meu projeto através de feiras, seminários e coisas assim. E quando eles chamaram para que eu trabalhasse junto com essas turmas, eu fiquei muito feliz. E são professores, a maioria professores. No meu caso, são só mulheres. São professoras. E a maioria das minhas turmas são de Vila Isabel, onde eu moro. Mas eu tenho uma turma enorme. Paulo, vizinho? E tem uma turma muito grande na Arena de Madureira, que é um espaço cultural da prefeitura que fez parceria com essa associação. Muito bem. Essas mulheres, na sua maioria professores, elas estavam também, assim que se fecharam em casa, desesperadas por conta dessas crianças que estavam finalmente em seus lares, com suas famílias. Todo mundo ao mesmo tempo, paralelamente, tendo que aprender a lidar com essa máquina. Eu só tive tempo, acho que talvez uns 15 dias, de rebobinar minha ficha, minha fita, tentar ferramentas para dar conta de mim e delas. A associação, por sua vez, criou estratégias para que nós atendêssemos a elas pela plataforma. Então, nós professores, tivemos que, num passo de mágica, aprender a criar videoaulas. Só tínhamos, na maioria de nós, um celular. E não era o de última geração, porque somos artistas, dançarinos. Por sua vez, o lado de lá da mesma forma, professoras. Sendo que a turma de Madureira, além de professores, metade da turma é de professores, a outra metade é de mulheres da periferia, que são atendidas pelos trabalhos sociais da própria Arena ou das circunvizinhanças, que aquele lugar ali atende uma população gigantesca, periférica, de comunidade. Então, vocês imaginem essas mulheres com as dificuldades, né, desses lugares, tentando acessar aula. Muitas eu nunca mais vi,
diretamente, apenas pelo Zap. Mas muitas correram atrás, porque não queriam perder a chance dessa conexão, mesmo que à distância. Aquelas que não conseguiram um celular com vídeo, a gente continua se falando pelo Zap, e nem sempre elas têm memória suficiente para mandar um vídeo ou um áudio, mas a gente não se desliga. Essa trajetória toda de 2015 foi formalizada dentro da associação, se chama APAI, com I. Mas antes disso, eu já fazia trabalhos com esse formato, né? Não a dança do ventre técnica, nem a dança cigana técnica, mas uma dança transformadora, uma dança integral, onde cada elemento da dança é trabalhado por si só. Você tem os trajes, você tem a maquiagem, você tem essa personagem, que não é aquela que vai ao trabalho todo dia, é aquela que está na dança. Essa construção é anterior a 2015 e essas alunas também estão comigo. Tenho um grupo dessas alunas da associação e tenho as alunas particulares, que são antigas. E os resultados têm sido muito positivos, mais até do que eu imaginava. Porque eu consigo, de certa forma, como muitos eu já conheço há tanto tempo, perceber os movimentos, corrigir os movimentos, perceber a respiração. E esse momento também foi muito generoso, porque assim que eu me senti insegura, eu corri para as redes sociais e fui muito bem atendida. E criei, vou mostrar rapidinho para vocês, uma cestinha de primeiros socorros dançantes. Aqui tem muita coisa. Agreguei do que eu já trabalhava e aumentei um pouco mais a partir do que generosamente as redes sociais me ofereceram, que foi muita coisa. Por enquanto, tá bom? Vamos estender mais. Tá, eu vou... Lilian, muito obrigado. Eu vou passar agora a palavra para a Ângela e depois eu quero compartilhar uma experiência também a partir da sua fala. Ângela, com você. Tá bom, obrigada, André. Eu queria trazer um pouco para a questão do corpo do arte-terapeuta, né? Porque estamos falando dos corpos, mas tem o nosso, né, na frente de muitas horas de tela. Então, nós precisamos ter uma atenção, né, com esse nosso corpo, para que a gente possa ter um trabalho mais efetivo, mais produtivo e mais prazeroso com o corpo do outro. E a gente tem tentado, né, com os alunos e com os outros profissionais com quem a gente está mantendo intercâmbio, trocar estratégias, né? Acho interessante o que Lília trouxe, né? Essa generosidade das redes sociais, porque sim, a gente está trocando estratégias, né? E realmente é necessário mudar as formas anteriores de abordagem no trabalho arte-terapêutico da questão do corpo. Então, algumas coisas que se gostava muito de fazer, né? Agora vamos fechar os olhos. Né? Não, melhor não fechar os olhos, não. Né? É melhor fazer outras coisas, abrir bem os olhos, se movimentar, prestar atenção nos pés e, de alguma maneira, encontrar uma forma de transformar o corpo num corpo vivo, pulsante. Então, dentro desse contexto, a Dora tem experiências assim muito interessantes para nos apresentar, porque ela ousa transformar o corpo dela em tela, né? E é desta ousadia
que ela se fortalece para trabalhar também os seus clientes, né? Então, ela vive profundamente a possibilidade de ativar o corpo. Então, eu vou passar para você, Dora, depois você devolve para o André, que o André quer compartilhar, né? Mas nos conte, até porque você fez uma performance maravilhosa ontem, né? E reeditou todas aquelas outras performances maravilhosas que você fazia, né? Junto com o Paulo Campelo, que é o médico, que é arteterapeuta também, e que deixava todo mundo tão encantado. Tá? Então, primeiro eu quero agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui junto com vocês. E sim, né, eu faço esse trabalho e nessa performance de ontem, inclusive, a Ângela é culpada. Ela, nesse convite que ela me fez, né, foi acessando em mim esse resgate, porque já tinha um tempinho, porque quando eu comecei, inclusive, esse trabalho, foi em 2007 ou 2008, por aí, quando o Paulo Campelo me convidou para eu participar de um congresso de medicina psicossomática em Pernambuco. E eu fui convidada para participar da mesa para falar sobre o corpo psicossomático na arteterapia. E aí me veio a ideia de fazer algo diferente, porque uma palestra normal falando sobre, para mim eu falo mais com o corpo do que com as palavras. E aí eu e o Paulo, nessa época não tinha nem o WhatsApp, não tinha, era só pelo Face mesmo, ou mensagem, pelo Messenger. E aí a gente trocando ideias, e eu falei que eu queria fazer uma palestra diferenciada. E aí eu passei para ele as minhas ideias, e ele logo comprou a ideia e organizou todo o material, onde ele planejou 3 telas com as tintas que eu sugeri de trabalhar, e o tema era Nascimento, Vida e Morte. Então, estava eu, o presidente da mesa, mais 2 palestrantes, e quando me chamaram, a Dora não aparecia. Ninguém sabia que ia ser esse tipo de trabalho. E aí, logo em seguida, se desligaram as luzes e eu comecei a fazer essa performance, trabalhando o nascimento, o pulsar, nascendo, e aí com o tempo, e o Paulo me acompanhando, inclusive, com a música, ele que ia fazendo a sonorização, e tudo assim, de uma forma sem a gente nem ensaiar, tudo só nas ideias, e para vendo como é que saía a experiência toda. E foi muito interessante, porque o trabalho todo, mesmo eu toda envolvida, a gente não ouvia sequer um sinal de respiração, assim, o silêncio estava tão grande, que aí no final, eu saí, aí voltei toda suja de tinta, sentei na mesa, e aí a gente começou, assim, o debate, e aí foi muito legal o que acessou, o que suscitou em cada um, e aí a ideia depois começou a surgir em várias outras situações, onde que inclusive a gente fez com o título de Cicatrizes da Loucura, né? Que eu trabalho na saúde mental, é o público que eu trabalho. E aí nesse, inclusive, eu fui mais ousada ainda, onde eu cortei, raspei a cabeça em cena, dramatizando esse surto. E o vídeo ficou muito legal, porque de alguma forma eu trabalhei conteúdos meus. Eu trabalhei a minha criança ferida, foi um trabalho terapêutico, assim, que eu já estava trazendo já há um longo tempo, e a realização desse vídeo foi um processo bem pessoal mesmo, embora com a visão do público que eu trabalho. E aí esse vídeo, ele foi utilizado em vários congressos para palestras, apresentações, inclusive a Ângela mesmo utilizou nas aulas dela com os alunos, né, a Ângela nos grupos de arteterapia. E depois vieram vários outros, onde que me dá essa motivação interna, porque, na verdade, nós somos o quê? Nós somos uma unidade, corpo e mente.
né? E esse corpo pulsante. E eu vejo esse corpo cheio de vida, cheio de cor, cheio de possibilidades. E muitas das vezes a gente se vê presa dentro dele. E eu meio que estava um pouquinho presa dentro dele, eu até confesso. E aí, a partir desse convite, a Ângela, né, trouxe essa ideia de estar falando, inclusive, sobre esse trabalho. Eu fui lá longe mesmo e entrei e, aproveitando a ocasião da campanha do Setembro Amarelo, falei, eu acho que eu vou aproveitar como aquecimento para amanhã. E assim, eu tive a ideia na segunda-feira, na terça eu organizei tudo para apresentar na quarta, que foi ontem. E aí tive, né, a colaboração de alguns amigos, da minha filha, até do meu ex-marido, e para planejar tudo. E sim, foi muito legal, porque eu estou recebendo assim, a resposta de muitas pessoas se sentindo nesse lugar, inclusive nesse momento de pandemia mesmo, porque se a gente observar bem, o fica em casa, qual é a nossa primeira casa? É o nosso corpo. Né? Como que é ficar dentro dessa casa, como que sentir todas as limitações, de repente se ver sem possibilidades de ter aquela vida normal do cotidiano e se ver preso dentro da sua própria casa-corpo. Né? E aí essa ideia foi para fluir mesmo esse despertar, de trabalhar, que é possível, sim, a gente mergulhar dentro desse nosso corpo, a gente resgatar ali nossos valores, a nossa vontade e sede de viver, que por mais dolorido que esteja, por mais difícil, por mais cinza que a gente esteja enxergando, a gente pode mergulhar no nosso mundo colorido e compartilhar isso com o mundo. Né? E essa live de ontem, inclusive, ela está salva na minha página do Instagram. Quem quiser pode ir lá assistir. Tá no IGTV. Meu Instagram é Dora Santotti. Aí é só vocês irem lá. E a ideia é justamente essa. Não sei se eu estou dentro do meu tempo ainda, se posso falar mais alguma coisa, mas mais ou menos por enquanto. Na verdade, o seu tempo já esgotou, Dora, mas se quiser finalizar, meio minutinho para você finalizar. Não, tá joia. Então, assim, foi um momento ontem de muita emoção e que é importante a gente compartilhar, fazer com que cada um se acolha, né, dentro dessa casa-corpo, de se perceber, sentir, ouvir, o que é que esse corpo está clamando e te pedindo aí. É o recado. Gratidão pela oportunidade e dos minutinhos a mais. Obrigado, Dora. Eu assisti um pouquinho da tua performance, a Ângela compartilhou comigo, mais tarde eu vou assistir com calma, que hoje, em função da minha agenda, não consegui me dedicar, mas depois eu vou assistir com calma. Mas o pouco que eu vi me remeteu muito ao meu processo de ator. Eu passei 10 anos dentro de uma companhia de teatro, nós trabalhávamos com o teatro antropológico, e tínhamos uma técnica chamada de dança pessoal, onde nós passávamos por técnicas exaustivas, né, para exaurir o corpo, para que ele entrasse em processo de criação. Então, eram 6 horas ininterruptas de trabalho físico para que o corpo realmente exaurisse e ali a gente conseguisse obter imagens, né, que viessem através de sons, de gestos, para a construção cênica. E antes de passar para o Paulo, eu queria só enfatizar a importância do depoimento da Lilian, né, que tem um trabalho dentro da periferia, né? Eu já tive uma experiência também em territórios periféricos, e o corpo na periferia, ele tem outros sentidos, né? Porque tem presença de outras questões sociais que impactam diretamente esse corpo. E aí eu queria compartilhar um livro com vocês, não sei se vocês conhecem, O Caminho Quádruplo, né, que traz o caminho do guerreiro, né, o caminho do curador, né, do mestre, do visionário. E no Caminho do Curador, essa autora ela fala exatamente sobre os 4 bálsamos sagrados de cura,
né, bálsamos pelos quais a humanidade jamais poderá deixar de realizar, né, que é cantar, dançar, contar histórias e ficar em silêncio. E ela fala exatamente dessa dança primordial em conexão com o cosmos, com o universo, né, com o próprio processo de criação. A dança como lugar de encontro com nós mesmos, com o outro e com o mundo, né? E o corpo como esse mastro sagrado de conexão entre essa relação do céu e da terra. Bom, agora, Paulo, sua vez, querido. Fique à vontade, você já sabe o seu tempo. E antes de você começar, eu queria que você também compartilhasse com a gente o trabalho que você está tendo aí, que você está online com uma peça. Queria que você também falasse um pouquinho sobre isso, por favor. A coisa principal no teatro, por incrível que pareça, é ser escutado. E aí, isso também é uma fala do corpo, né? Quem está falando aqui é o meu corpo. E eu vou falar o seguinte para vocês. Estou me sentindo um jogador de vôlei, por falar eu nem sou jogador de vôlei, né? Eu mal jogo futebol, mas vocês levantaram todas as bolas que eu precisava. Né? E aí eu vou cortar. Dora, eu tenho o teu vídeo até hoje, eu ensaio a garotada quando eu preparo para o teatro, não tem nada a ver com arte terapia, desculpe te causar essa, mas para o teatro eu sempre passo o teu vídeo, as cores do corpo, e você é linda, né, um mulherão, e aí fica esse negócio todo ao mesmo tempo, essa profusão de beleza, aquele vídeo é lindo, eu peguei logo para mim, Paulo querido, outro querido, né, de Pernambuco, meu filho vai fazer medicina e eu dou o Paulo como referência de um médico para ele, né, e é isso, depois eu vou aproximar os dois, já falei isso pro Paulo. E aí eu vou pegar uma carona primeiramente com a fala da Ângela. A Ângela está certíssima, eu tenho dado muita aula, eu pensei que eu fosse ficar numa monotonia na pandemia, eu estou trabalhando como nunca. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu corpo está ativo, de uma outra forma, numa outra dimensão. E aí me lembrou, não me lembro, acho que foi 2010 ou 2000, acho que foi 2010, eu fui contratado pela Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu para fazer o Teatro de Fora. O que era o Teatro de Fora? Era dentro do cárcere. Então, Ângela, parece que é isso, entendeu? Lá não era o lugar ideal para ter teatro, mas era lá que tinha que ter o teatro. E nós promovemos tanta vivência para aquele povo do cárcere e conhecemos eles. E eu me lembro que uma atitude do corpo que houve foi assim, era um lugar, imagina assim, um lugar mais quente do planeta, e era dividido por um muro. E de um lado, que era a facção vermelho, comando vermelho, e outro era o outro comando. Aí eu entrava e tinha uma figura, um personagem que ele era o Ligação. O Ligação, para você entrar, ele falava um monte de coisa no protocolo e todo mundo botava a camisa para receber, né? Eu que ia falar lá que ia ter teatro, aquele Orlando Zacconi, que é um cara aí antifascista, né? Um policial antifascista, e aí ele é um delegado, ele com Marcelo Yuca, do Rapa, eles introduziram lá dentro uma livraria, uma videoteca, e estava levando teatro. Aí eu fui falar com esse povo de lá de dentro, do primeiro cárcere. E aí eu comecei a falar sobre teatro. E eu percebi que ninguém saía do Chilindró. Ficava só aquele pátio assim, meia dúzia veio. Aí eu falei assim, olha só, gente, o teatro não é só do ator, não. O teatro é do iluminador, do costureiro, do vidraceiro, de todo mundo. Lilian, uma vez a Vila Isabel veio com o tema dos artistas do carnaval, né? Vidraceiros, costureiros, né? Toda essa galera. Eu me lembrei disso, né? Eu sou muito do samba, e eu me lembrei disso. E eles foram saindo de dentro, porque eles também sentiram que o corpo dele, o intelecto dele tinha vez, aí sim, né? Foi mó barato. Então, lá não era o lugar ideal para ter teatro, mas teve teatro, né? Saímos de lá com grandes amigos, promovemos o teatro Fórum, que é um desdobramento do Teatro do Oprimido, que eu aconselho todo mundo a fazer. Vem aqui na Lapa, no Rio de Janeiro, faça o curso com eles. E lá no Morro do Macaco, Lili, eu sou tijucano, né, da Raiz, famoso da Raiz, né? Agora não, estou em Niterói, sem raiz, mas estou. E aí, eu participei muito com a dona Ana, que tem uma ONG lá em cima do Morro dos Macacos, né? E levei muito teatro para aquela garotada. E um dia... Bom, não vou nem falar, isso é muito triste. Mas aí,
esse é o corpo que está num lugar que ninguém espera, né? Mas o teatro, dentro da arte-terapia, ele é um perigo. Me lembro que eu me formei quando eu fui, sabe, eu sou da turma de 2002, da Ângela, né? Sou formado em arte-terapia e veio capinando esse tempo todo, são 18 anos trabalhando. E aí a Ângela, ela me dava uns toques. A Ângela, tremenda mestre, né? Porque está aqui não, falo isso para todo mundo. E aí ela me falava de umas coisas que eu tive que prestar muita atenção no meu trabalho, sabe? Porque eu sou arte-terapeuta, eu trabalho com tudo. Trabalho com tinta, com sucata, fala aí, argila. Mas as pessoas me convidam porque eu tenho essa história do teatro, né? E fui fazer arte-terapia em decorrência do teatro. Mas aí o teatro, se vocês querem saber, use o teatro como quando você já tiver com o teu paciente muito confortável com você. Não entra com teatro de primeira, não. O teatro é legal quando te chamam para você fazer parte de uma equipe multidisciplinar numa clínica, por exemplo. Aí legal, para trabalhar em grupo, nada melhor do que o teatro. Grupo, né? Acho que não tem arte maior do que o teatro, arte do coletivo maior que o teatro. Tem a dança ali, né? Mas se a pessoa estiver sambando no meio da rua, você sabe que ela está sambando. Se duas pessoas estiverem dançando uma valsa, você sabe que ela está dançando. Mas se uma pessoa estiver fazendo teatro sozinha no meio da rua, você vai pensar que o cara é esquizofrênico. Então o teatro tem esse perigo, né? O teatro, ele é à beira da esquizofrenia, assim. Ninguém sabe que você está fazendo teatro falando sozinho na rua. Mas todo mundo vai saber que você está dançando. Podem te chamar de maluco, mas que a dança é. Se você estiver pintando um quadro, você está pintando um quadro. Mas o que é o ator? A nossa arte é muito subjetiva. Ela vai em outros lugares. Então, eu comecei a deixar o teatro para o último ponto do meu atendimento. E eu consigo exercê-lo dentro do meu setting arte terapêutico, dentro do meu ateliê, até no atendimento individual. Mas aí eu recorro a Moreno, né, do psicodrama, eu recorro a Augusto Boal, a Spolin. Eu vou fazendo essa coisa. E uma técnica que eu desenvolvi chamada o teatro revelador. Então, isso tudo vai compondo essa coisa que é tão perigosa. Pra vocês terem uma ideia, a coisa de um mês e pouco atrás, uma amiga me chamou para eu dar um complemento de uma pessoa que ela atende há muitos anos, uma moça que foi muito abusada, ela foi pisoteada, essa jovem, né? Mas ela é do teatro, ela chegou com esse currículo para mim, ela é do teatro, e eu atendi ela uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí uma das vezes eu falei assim, você produz qualquer coisa para mim? Ela produziu. O que ela produziu? Ela produziu um filme em que ela aparece com uma roupa mínima, meio rasgada assim, né, naquelas coisas. Eu falei, beleza, estamos indo bem. Aí um dia ela chega e eu faço ela estava com um nó daquele dia, eu chamo, tem dias que é só para apagar incêndio, né? Não dá para, deixa comigo. Já vi, André. Aí eu cheguei com uma proposta assim, teatral rápida para ela. Rápida, só para um negócio que eu faço com os grupos. Eu estou vendo o Daniel tá aí, o Daniel já passou, né? Já foi meu aluno. E uma daquelas coisas que eu fiz, né, Daniel? De que a gente vai olhando, vai respirando, vai se olhando. Você lembra aquele negócio? Que era uma coisa dentro, outra fora. Cara, ela travou. Ela é do teatro, ela ela travou. Eu falei, meu Deus. Vacilei. Naquele momento eu falei, vacilei. E tinha vacilado. Ela pediu para parar com o serviço com ela. Sorte que ela não era minha paciente, eu estava só dando uma força. Então eu aprendi muito ali com aquela paciente, né? Ela não quis mais, e eu entendi, né? Entendi porque que ela não quis mais. Se foi exagero a parte dela ou não, não me cabe isso como terapeuta, me cabe sempre a gentileza, e eu fui gentil com ela até o fim, mas entendi. Entendi não por causa dela, mas pela ferramenta que eu usei na página 5, não é nessa página ainda que eu uso o teatro. O teatro eu uso, sabe quando? No 2º capítulo. Então, eu estou falando para vocês a minha experiência. São 18 anos trabalhando com isso ininterruptamente, ela sabe disso. Agora, depois no 2º módulo, que for meu, eu quero falar sobre Prometeu. Porque Prometeu foi o cara que ele me libertou às vezes eu falo palavrão, da coisa toda, né? Prometeu me libertou de tudo. Foi Prometeu. O irmão dele, como é que é o nome do irmão dele? Epimeteu, criou, igual a Gênesis, né? Criou todos as aves, os bichos, criou tudo, mas chegou no final, na hora do homem, ele tinha perdido todo o repertório dele, acabou.
Aí ele chegou para Prometeu, que era irmão dele, que supervisionava o trabalho dele, que Zeus que escalou esse time, né, para criar a existência na Terra. E aí Prometeu, que foi o maior camarada do ser humano, esse para mim, esse é o meu grande parceiro. Não é Dionísio, é Prometeu. E aí Prometeu falou assim, bom, vou criar o homem. E Prometeu fez do barro. Pô, tem algum lugar que eu já vi isso, né? Então, do barro ele fez o homem, só que o homem ficou naquele lugarzinho estático, assim, né? Aí ele veio, foi e roubou o fogo, né? O fogo da vida. Se você for olhar lá na mitologia, é o fogo de... sei lá o nome de uma mulher que representa a casa, representa uma série de coisas. Hestia. De Hestia, mas que representa inclusive o Estado, e que Zeus ficou chateado com isso. E existe, né, um teatro grego de 2.500 anos atrás, chamado Prometeu Acorrentado. Vejam essa peça de teatro. Enfim, vamos voltar para o Prometeu do dia de hoje. E aí, Prometeu roubou o fogo e nos deu o fogo, na verdade, que é o fogo da arte do social. Nossa, aí ele me deu a vida, o ir, o vir, o pensar, o criar, o trabalhar, o me estressar. Portanto, isso é corpo, né? Então eu devo muito a esse mito. Mas depois, no outro módulo, a gente vai falar de Dionísio e principalmente de Apolo. Tá bom? Obrigado, Paulo. A tua fala me lembra muito o meu diretor, quando em processo criativo, ele dizia o seguinte, que a diferença entre o ator e o filho de santo é que o filho de santo, o ator chega até a beira do penhasco e para, porque ele tem a técnica. O filho de santo se joga, que tem a experiência do transe. Né? Bem aí, para mim, mora o perigo do teatro no sentido, né, primordial e divino. Ângela, com você, querida. Obrigada, Deus. Você vê que esse menino é um perigo, né? Você diz para ele que ele tem 1 minuto e aí ele já passa metade da peça, mas está tudo certo. Então, eu quero ainda voltar a uma história de uma Inconfidência, porque eu tenho assim muito presente essa memória, e ela aconteceu em 2003. Nós fomos participar de um congresso, que foi o primeiro congresso mundial de arte-terapia, que na realidade só teve uma pena. E aí, assim, nós éramos recebidos por uma grande saia, o que era absolutamente inusual, né, na entrada do congresso, uma saia de uma mulher xamã, que imagina-se que ela dançasse, né? Aquela enorme saia na entrada, não eram livros, não eram papéis, não era nada disso, era uma linda saia toda colorida, então aquilo era muito interessante, porque era uma imagem que convidava ao movimento, né? E convidava também a prestar atenção num saber tradicional. E havia 7 brasileiros, a maioria deles era do Rio de Janeiro, e o nosso inglês era péssimo, mas muito ruim mesmo, muito, 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 muito ruim. E o congresso era falado em inglês, e aí o Paulo, com o Gitman, foram apresentar uma cena, que era uma cena bastante densa, em que o Paulo, digamos assim, morria em cena na frente do público, mas que ele fez com absoluta categoria, né? Absoluta categoria. E você se lembra disso, Paulo? Muito, muito. Caiu um pouquinho aqui desculpe, gente, a minha rede. Me lembro, claro, aquilo foi marcante, né? Então, deixa eu contar aqui agora. E aí, assim, as pessoas ficaram absolutamente impactadas com aquela história. E aí, quando eles terminaram, e era só o corpo, né? Foi a performance, ele morria em cena e tal. E aí as pessoas queriam perguntar, né? As pessoas queriam perguntar. Aí criou-se aquele... Foi só um pequeno embaraço assim, que durou assim, uns 10 segundos, porque não havia tanto inglês assim, suficiente para responder as perguntas. Você se lembra disso? E aí, assim, do nada, me levanta um brasileiro da plateia, do nada, um brasileiro que a gente não conhecia, que vivia nos Estados Unidos há 12 anos, levantou aquela pessoa totalmente desconhecida e disse assim, pode deixar que eu traduzo. E lá foi a criatura lá para frente para traduzir os dois,
porque o trabalho que eles tinham feito de corpo tinha sido assim absolutamente impactante. E eu não me esqueci disso, porque assim, é o corpo pulsante. Eles foram. Esse detalhe que falar inglês, não falar inglês, vai ter pergunta depois, não vai ter pergunta depois, nada disso tinha importância. Eles foram, colocaram o corpo em movimento, as pessoas ficaram de queixo caído. E a própria energia da história toda resolveu o final, né? Porque as perguntas foram lindamente respondidas, né? Com tradução simultânea, eles puderam contar qual era o contexto, qual era a história, mas eu fiquei com esse aprendizado, né? Que é assim, é o corpo que se move. É aquela história da música, vai com fé eu vou, que sem fé, não, a história é assim, com fé eu vou, que com fé não pode falhar, né? Sem fé, que é Gilberto Gil que canta isso. Eles foram com fé, colocaram o corpo em movimento, e uma das ideias desse trabalho hoje aqui é vamos colocar fé no corpo, gente. Vamos colocar fé no... As pessoas estão com muito medo, né? Elas estão isoladas em casa e elas estão isoladas dentro do corpo e dentro dessa terra sagrada que é o coração delas. É preciso começar a movimentar o corpo dentro do espaço protegido da casa. Isto é uma primeira providência para depois o corpo, quando possível, começar a se movimentar lá fora com mais liberdade, porque de verdade agora não pode, né? E eu não me esqueci disso, eu agradeço de ter podido participar dessa experiência, que de verdade ela foi inesquecível. E como a gente tem um círculo assim e um tempo muito curto, nós começamos com a Cristiane falando do corpo que doía, né, do corpo que sofria, mas aí, André, eu vou devolver para ela, depois vai ser contigo, só para ela retomar o fio, porque, Cristiane, você também tem o seu trabalho com os parangolés, né? Com os panos coloridos, você também tem o seu trabalho com movimento e dança, né? Da formação que você fez lá na Argentina. Então, talvez você pudesse agora trazer isso para a gente, né? E aí depois é por tua conta, André. Eu tenho um trabalho que eu faço com consciência corporal e movimento, já há 2 anos que eu acompanho, é um grupo Latimov, até a Lilian conhece, né? E não precisamos realmente dessa questão da fala, né? Falamos línguas diferentes, tem pessoas do mundo inteiro, e o corpo é muito, muito impactante no trabalho. A gente se entende, a gente faz o trabalho, a gente mergulha, e essa questão da fala fica num outro lugar, né? Fiz uns trabalhos de parangolés, sim. É muito interessante você entrar dentro dessa cor, trabalhar com essa cor, vestir essa cor. Tem algumas pessoas aqui até que participaram lá, que eu fiz na AGE, já fiz também em outros lugares. E que resultado, o que eu sinto, o que eu percebo quando eu estou mexendo o meu corpo e o que está reverberando em mim, né? Eu gosto muito de pensar nessa integralidade, né? Esse corpo, mente e alma, a gente nunca está dissociado, está tudo junto, né? Então, quando eu trago o meu corpo, eu trago a minha ancestralidade. Não foi à toa que o André, né, quando viu a Lilian, né, já remeteu aqui uma questão da ancestralidade também, né? Você carrega em você está carregando o seu corpo. Como eu carrego a minha, como cada um carrega a sua aqui, e a gente vai, né? E esse trabalho faz um trabalho também com mulheres, com relação a esse trabalho corporal. E vou apresentando trabalhos onde elas vão se intensificando no sentido de se conhecer. E depois, no último dia, a gente confecciona um manto. Um manto onde cada uma vai, aos poucos, durante a vida, né, tecendo dentro daquele manto. E aquele manto fica colocado em algum lugar da casa, quando ela sente necessidade de recarregar aquela energia, ela se cobre com um manto. Então, tem todo um significado, tem todo um simbolismo que a gente trabalha em cima deste lugar, com um trabalho com mulheres, né? Faço um trabalho também com relação a esse corpo na pós-graduação aí de envelhecimento, que eu acho interessante, que é o corpo que somos, histórias que vivemos. Eu estou vendo algumas alunas aqui, né? E a gente fez o contorno desse corpo,
foi super impactante o trabalho com elas, né? Elas escreverem sobre o corpo e elas trabalharem essa imagem corporal, né? Então, fazer essa junção, né, desses dois lugares para pegar esse corpo nessa integralidade. É um trabalho fascinante, eu amo esse trabalho do corpo, né? E já fiz algumas performances também, Dora, é muito interessante. O efeito da performance é realmente esse de impactar, né? Ela tem que trazer esse lugar. E não sei, gente, eu, assim, vejo esse lugar do corpo não de uma forma dissociada. Então, quando as pessoas me trazem que não estão vendo esse corpo, que esse corpo está distante, é o que a Ângela falou, né? Não tem como, né? Eu trabalho, quando a pessoa chega dentro do atendimento aqui no online, se ela está com um tom de voz diferenciado, eu já sei que aquele corpo está me dizendo alguma coisa. Às vezes ela chega com um olhar diferenciado, eu já sei que está acontecendo alguma coisa. Então, assim, vamos parar e olhar com sutileza, né? Olhar realmente esse corpo que está se apresentando ali. Uma das coisas que a Ângela também falou de se preocupar com relação a como que a gente se trata nesse lugar, né? Ficar cansado aqui, né? Horas atendendo, né? Pezinho para baixo, ficar todo mundo cansado, né? O que eu estou fazendo com o meu corpo? Então, em intervalos, eu procuro me movimentar, eu procuro dançar. Outro dia eu estava assistindo uma aula e eu falei para um amigo, olha, assim, agora eu quero um pouquinho que eu vou me movimentar, vou dançar um pouquinho e eu volto. Mas é justamente isso, ativar essa energia, ativar esse momento lúdico dentro de mim. E se eu ativo esse momento lúdico, eu levo também para as pessoas que estão na minha casa. Este também é um fator muito importante, né? A minha casa, a minha morada, e a minha casa, se eu estou reverberando essa energia, eu estou reverberando também para as pessoas que estão aqui dentro. E elas acabam se movimentando, né? Outro dia meu filho começou a mostrar, pegar umas músicas minhas e colocar, né? As músicas que eu gosto, né? Ele tem um estilo musical completamente diferente. Aí eu falei assim, você olhou lá minha playlist? Ele falou, não, mãe, eu escutei você. Eu falei, como? Eu escuto as músicas com fone. Ele falou, mas você canta. Aí eu falei, eu não me toquei que eu estava cantando. Aí agora ele sabe todas as músicas que eu gosto, entendeu? E nem olhou no meu computador. Para você ver como que eu cantando aqui, né? Eu reverberei na casa inteira e aí todo mundo acabou se envolvendo naquele lugar. Lógico, eu recebi piadinhas, né? São jovens adultos, né? Imagina, né? Mas faz parte, né? Tá joia, André. Um minutinho. Então, para você ver como que o corpo, ele começa aqui e ele vai ecoando, a gente não sabe aonde, né? E é muito interessante esse trabalho com esse grupo de fora, porque pessoal da Argentina, da Colômbia, né? E a gente entra em contato, a gente faz um trabalho de dança que dá para fazer, Lili sabe, né? Virtualmente. A gente depois divide o grupo em dupla, dança, faz uma apresentação e volta para apresentar. Então, às vezes eu nem entendo direito o que eles falam, e aí a gente vai se explicando, e isso funciona. E ver como é que isso não tem barreiras, né? O corpo rompe esse lugar completamente da fala e das barreiras. Então, era só isso que eu queria deixar. Obrigada. Obrigado, Cristiane. Então, lembrando que a gente tem apenas 25 minutos ainda do nosso tempo, tá? Eu vou propor que a gente faça uma circulada entre os nossos expositores, aí a gente vai ter um tempinho um pouco mais reduzido, para a gente usar aí até 3 minutos para poder fazer uma conclusão de pensamento a partir da fala de cada um de nós. E aí eu vou passar para a Lilian, né? Lília, eu queria que tu contasse um pouquinho a tua experiência na pós de envelhecimento. Né? Eu, como massoterapeuta, durante 7 anos trabalhei em clínica de gerontologia, trabalhava com grupos de idosos com Alzheimer, Parkinson, então foi uma experiência incrível, né? Esse corpo no envelhecimento, ele é incrível a experiência. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência na pós de envelhecimento. Prazer. Bom, eu começo agradecendo mais 1 milhão de vezes a Ângela, e todos que trabalhamos ou estudamos com ela, temos ela como mentora, né? Não tem jeito, gente. E claro que foi um desafio, mas um desafio gostoso, porque eu estava refeita do afastamento da minha mãe por Alzheimer. Tinha acontecido recente, quando ela me chamou para o trabalho. Minha mãe, gente, ela era uma alegria só.
Então, durante todo o processo dela, que foi curto em relação ao Alzheimer, a gente trabalhava muita dança, muita história. Ela não me permitia ficar triste. E eu fazia a mesma coisa com ela. Continuava minhas aulas, trabalhando, dançando, ensaiando dentro de casa, e ela atenta. Então, quando veio o convite da Ângela, foi organizar o que eu já tinha feito um trabalho numa pós com dança, lá em Campos, com a Bianca, e organizar esse olhar mais delicado, né, para o envelhecimento. E tem aqui a própria pessoa, que é uma senhora. E como é que essa senhora quer ser tratada? Como é que você cuidar? Como seria cuidar de mim? Então, eu fiz esse vai e vem, né? Esse espelho meu, e fui criando as vivências com que eu trabalho com vivências nas minhas aulas. Para cada vivência, eu mergulho numa técnica de dança terapêutica, biodança, dança circular. No caso, eu trabalhei com dança sênior. Vou todas essas maravilhas que me constituem terapeuta. E levava não, porque eu levei outro dia, né? Mês passado a gente estava junto. Eu ainda considero, como a gente já estava online, eu já coloco isso no presente. Uma sensibilização desse corpo como um todo, dos pés à cabeça. Cada dia de encontro era isso. Não chegava logo a proposta para dançar. A gente vai num crescendo de despertar de sensibilidade, tanto física como emocional. Então, a gente trabalhou a memória, o acolhimento, e deixa eu ler para não passar do tempo e não falar o que eu tenho que falar. A respiração. Respiração. Né? A gente esquece que respira. Ai, Verinha. Sendo que eu tive duas surpresas na turma. A mais jovem da turma me recebeu, no primeiro dia de aula, com as duas pernas em cima da cadeira, abraçadinha, né, Verinha? Abraçada as pernas, dizer assim, não danço, deixa eu dançar. Respeito. E uma mais idosa, mais experiente que ela, feliz da vida, querendo dançar alguma coisa que ela tinha guardado lá no fundo da gaveta e não tinha coragem de dançar aquela música, aquele ritmo. Bom, ao final no último encontro, foi divino. Assim, eu tenho as imagens, eu fico arrepiada de lembrar, me emociono muito. Desculpa, gente. Essa da perninha cruzada, em cima da mesa, ela estava uma felicidade. Ela tinha dançado. Todo mundo dançou. Cada um do seu jeito, com o seu ritmo, com a sua história, com a sua respiração, com a sua possibilidade, com o teu corpo, esse aí mesmo, essa casa divina. Com as suas... e apoiado, que todo o trabalho foi com apoio, ou dupla ou trio. Então, eu não estava sozinha. Isso na presencial. Na roda de conversa, que foi no dia 17 de agosto, também foi outra surpresa divina. Fazia 1 ano do primeiro encontro. E eu estava muito feliz, que eram 5 meses de isolamento. E estávamos todas ali, com saúde, cada uma com sua limitação, mas saudáveis, pensando, sonhando com elas com o final do curso, e eu com aquele reencontro. Então, eu estava, assim, muito feliz de revê-las. E, para mim, foi uma celebração, tá bom? Foi a celebração da vida. Inclusive, eu abri o encontro com Viva la Vida, do Coldplay, que é uma música divina, tem uma história, quem não conhece a história dessa música, busca, que é uma lindeza.
E reverberou muito forte em cada uma de nós aquele encontro. Eu comecei o encontro com uma massagem nos pés, creme, né? Cada uma fazendo massagem nos seus próprios pés. E terminamos criando movimentos lindos. Foi massagem com a colher de pau. Enfim. Nosso corpo, ele é essa casa que nós estamos realmente revendo. A pandemia obrigou que a gente limpasse nossa casa, fôssemos aos todos os cantinhos e passássemos, desinfetássemos. E vamos fazer o contrário com o nosso corpo. Vamos sujá-los com bastante creme, com bastante óleo, dos pés, a cabeça, massageando, tocando. A casa que precisa ficar bem limpinha e essa casa que precisa ficar bem aquecidinha. É isso. Obrigado, Lilian. Eu compreendo muito até a tua emoção, porque eu também, no meu processo como massoterapeuta no envelhecimento, eu passei por muitas experiências que me levaram à emoção também. O corpo no envelhecimento é um tabu, né, com muitos complexos culturais. E a dança, ela é incrivelmente reveladora, né, integrativa, porque um dos maiores complexos do envelhecimento é o isolamento social. E na hora que você ativa esse corpo através da dança, a memória automaticamente ela vem à tona e muitas histórias são reveladas, contadas, as lembranças vêm e são ressignificadas através dessa experiência criativa. É incrível. Obrigado pelo teu depoimento. Dora, com você agora, querida, para você fazer as suas considerações finais, né, sobre a nossa experiência de hoje. Ok. Gostaria também, né, de estar compartilhando que eu sou trabalhadora da saúde mental, né, eu trabalho no CAPS, e nesse momento de pandemia eu não tive isolamento, na verdade, né, eu sempre estive trabalhando desde o início, e o uso de máscara, os cuidados, o contato, me angustiou muito no início, e acho que ainda continua, mas aí a gente vai se readaptando, né, dentro desse corpo. E, inclusive, assim, no CAPS eu tenho um trabalho de grupo, que está suspenso em função da pandemia, que chama Teatro em Movimento, onde que eu trabalho justamente esse perceber do corpo, trabalhar esse corpo pleno, né? Que é o estar presente no aqui e o agora, onde a gente trabalha a base, o chão, o sentir, o tocar, o se tocar, né? A Lília trouxe a questão da respiração aí, esse é muito fato, a gente às vezes esquece de respirar, e o trabalho da respiração é uma técnica que eu utilizo muito no meu trabalho. Às vezes, o trabalho do movimento corporal é todo em cima só da respiração. E é muito interessante, porque aí a pessoa começa a sentir parte do corpo que ela não sentia. Então, a cada movimento, uma respiração, e desenhar com o corpo essa respiração. E aí a gente vai se liberando, essa energia vai pulsando, e com isso a pessoa vai tendo uma consciência maior corporal, de reconhecer que ela tem ali um corpo que ela pode, né, também se segurar nela mesma. E é interessante que a ideia da pintura corporal, ela surgiu a partir de uma experiência com esse tipo de grupo, com esse grupo que eu tenho já há muitos anos no CAPS. E a ideia, a gente estava trabalhando base, sustentação, então a gente estava usando o chão, usando a parede, e aí a gente estava experimentando a parede, onde que eu entro junto com eles, eu participo junto, então eu compartilho de toda aquela energia. Então, o tempo todo eu também estou me trabalhando ali. E aí,
a gente começou a brincar com a parede, como se a gente estivesse desenhando. Então, a gente passava o braço e subia, e empurrava, e aproximava. E aí eu fui me afastando, vendo aquele movimento todo. E aí a imaginação muito fértil, em cada movimento deles eu via uma cor, uma imagem surgindo. E aí veio a sacada ali de repente experimentar isso com o próprio corpo, na tinta, numa base, e foi ali que surgiu a primeira ideia, inclusive, do meu trabalho da pintura corporal. E aí, quando veio a oportunidade, foi agora, acho que a gente pode experimentar. E aí, a partir disso, eu trabalho também, né, não só com a linguagem corporal, mas também com a linguagem plástica, com poesia, com leituras, né? Eu tenho um grupo que chama Leitura Reflexiva, mas sempre na autopercepção, corpo-mente. Trazer o que seu corpo tá ali naquele momento se comunicando, né? Qual que é a energia que está pulsando para ela se ressignificar dentro daquele contexto que ela está vivendo naquele momento, que seja uma dor, um sofrimento, uma preocupação, ou até mesmo o próprio delírio, né? A gente entra dentro do processo para a gente estar trazendo de volta. E aí, isso, de uma certa forma, criou esse lugar mesmo, assim, onde tem Dora, tem corpo. E aí, com esse momento agora de pandemia, foi interessante que os nossos grupos se limitaram, a gente não está fazendo os grupos, mas a gente está dando suporte individual naqueles que têm mais crises, com as consultas, e com isso a gente sempre lembrando, olha, lembra daqueles trabalhos, daqueles movimentos, nada que aprofunde, que acesse algo maior, que depois não se sustente, que é importante a gente pensar nisso também, mas que eles levem para casa esse brincar com o próprio corpo, com o acolher. Ok, eu estou fechando. E aí fica meu recado, né? Acolha essa casa-corpo e não esqueça de respirar dentro dela e se inspirar nessa casa, né? Com o seu todo, com a sua poesia interna. Valeu. Então, Dora, pegando um pouquinho do que a Cristiane falou no comecinho, o teu trabalho também me traz logo para essas imagens primordiais do corpo ritual, né? Onde a pintura está muito presente, né? Presente nos mais diversos rituais dos povos primordiais, né? Então, novamente, a gente traz essa temática do corpo ancestral. Paulo, vou passar para você agora. Nós temos para você exatamente 3 minutos. E aí, em seguida, eu passo para a Ângela, e aí, na sequência, ela me devolve, nós fazemos as nossas considerações finais. E em função do tempo e da quantidade de pessoas que nós temos online, temos um grupo de 52 pessoas exatamente agora, as pessoas depois podem encaminhar perguntas, proposições pelo WhatsApp, por e-mail, que aí a gente pode dar continuidade à construção desse tema. Tá bom? Paulo, com você, querido. Obrigado, André. Então, vamos lá. O teatro... Bom, o teatro na terapia. O teatro na terapia parece que é uma coisa dionisíaca, mas não é. E ao contrário, tem que começar com Apolo para começar devagar. Aliás, o teatro começa com Apolo. Ele começa com uma literatura. O teatro é horizontal, ele vem em forma de texto, você tem que ler, tem que ter aquilo tudo. Um diretor, que é Apolíneo, ele vai levantar esse teatro. A gente fala assim, vamos levantar uma peça? Por isso que o teatro começa Apolíneo. Então, se a gente começar lá em cima, as pessoas que já chegam no teu consultório, a pior rata é quando o cara fala assim, aí, tudo bem? O paciente, eu vou embora com o paciente. Se o terapeuta me pergunta, tudo bem, eu vou embora. Né? Mas aí eu não pergunto, eu pergunto como é que vai, você pode entrar, tal. Então a gente começa assim, né? Começa devagar, começa com Apolo e vai trazendo. Quando for a hora de introduzir o teatro, começa com Apolo, um texto, uma concepção qualquer que traga essa organização.
para depois a gente trazer o corpo junto, né? Não é que a Apolo não possa trazer o corpo, você pode, mas bem devagar, através da respiração, como se foi falado aqui, etc. É assim que eu faço, e é assim que começou a dar certo. Senão fica uma porra louquice que eu não sei onde vai dar, né? Quando já começa com a Apolo. Mas aí, passando por isso tudo, eu comecei para fazer arte-terapia para melhorar o meu trabalho numa companhia chamada Teatro Institucional, que eu fundei com Gitma Vibranovich, e esse ano a gente está fazendo 20 anos de teatro institucional. Então, nós estreamos no dia 26 de outubro, da semana que vem, faz 26 anos exatos. E ali eu falo de dependência química, alcoolismo, que é o grande diferencial que eu trabalho, que é como mais me vai por aí, né? Aquela dependência química. Eu tenho trabalho, para quem quer trabalhar com dependência química, tem que se aprofundar nos 12 passos. Os 12 passos que começou com AA, né? E depois foi NA, Naranon, Alanon, comedores compulsivos, que cuida da compulsão. E eu fiz um trabalho, a Ângela, minha parceira no início nisso aí, ou seja, no sentido de acreditar nisso, né? Oferecer a casa dela para os meus primeiros cursos, o trabalho dos 12 passos através da arte-terapia, onde eu coloco vários tipos de materiais diferentes, vários. E aí, não só tem os materiais, né? Tudo, colagem, argila, fala aí, um monte de coisa, como também tem o corpo. E eu também trabalho um mito neles, dos 12 passos, e trabalho poesia neles. Eu adoro poesia, acho que a poesia tem um movimento super legal, né? um ritmo que é necessário para a poesia, e a poesia solta a voz. Isso é muito importante. Então, eu faço esse trabalho de 12 passos com materiais, é a releitura dos 12 passos através da linguagem arte-terapêutica, com seus materiais artísticos, e eu coloco corpo, mitos e poesia. Então, isso do teatro institucional me leva a hoje eu estar com 3 peças em cartaz. O primeiro ato já foi passado, e nós vamos fazer um trabalho com ele, né, Ângela? Do primeiro ato da peça Bill e Bob, Passos para a Liberdade. A peça Bill e Bob é uma peça americana que eu comprei os direitos autorais. Nós vamos estrear no dia 29 de abril no Teatro do Sesc Tijuca, e esse momento talvez nós tivéssemos ou em Belo Horizonte ou em Manaus por aí, porque o Sesc todo já estava de olho na gente, só que a gente teve que abortar por causa da pandemia. E aí nós resolvemos o primeiro ato gravar, fizemos nesse sistema online, através do Zoom, ficou um maior sucesso, movemos 4.000 espectadores, né? Pô, isso aí não tem nenhum global, isso é supra-sumo, né? Aí 4.000. E aí, imagina, são 10 dias de um teatro de 400 pessoas lotado, né? E tá legal. E, nesse momento, eu estou colocando no YouTube, no canal do Teatro Institucional, a peça Saideira, que fala de dependência química, e a peça Positivos, que é de IST/AIDS, que é uma peça super bonita, né? Em princípio, ela era toda costurada nas músicas do Cazuza, não é mais, nós criamos as músicas para a própria peça, ficou quase um musical, e tá lindo, vai ao ar a partir de outubro, a partir do dia 10 de outubro. E eu tenho o ateliê do Selfie, aqui em Niterói, junto com a Juliana Arnold, que é especializada em criança, é uma pedagoga, faz um trabalho maravilhoso, e a gente dividiu esse espaço, né? Criamos ele em 2015, e a gente trabalha muita coisa lá. E lá eu criei para o povo daqui de Niterói, né? Quem quiser vir, o Teatro para Si. O que é o Teatro para Si? É isso mesmo que você está pensando, é um teatro que é para você. Para você que é dentista, que é arte-terapeuta, que é gari, que é faxineiro, que é o que for. Chega lá e dá uma de ator. E nisso quando aos poucos vai entrando em contato com a sua alma. E quando entra em contato com a alma, vem o quê? Vem a sombra, vem os arquétipos, vem as personas, principalmente, vem um mito. Vou dar uma deixa aqui para você, arte-terapeuta. Leia um texto do Machado de Assis chamado O Espelho. O Machado tem um livro só de contos. Tem um conto chamado O Espelho, que é um exemplo maravilhoso para você entender. E entender, eu sei que você entende, mas assim, no teatro, você perceber a presença da persona, né? Então, é mais ou menos isso foi nisso que eu me inspirei para fazer o Teatro para Si, que vai mexendo em tudo. E aí essa peça do Bill e do Bob é uma peça que nós vamos estar com ela numa live dessas aqui, interna, dos arte-terapeutas. Espero que vocês... Bom, está todo mundo convidado. Vocês vão ver um modelo online de fazer teatro.
das outras peças que estão em cartaz, foram peças filmadas no aparelho cultural, ou seja, uma é no Jambeiro, quem conhece o Solado Jambeiro aqui em Niterói, sabe que é um espaço tombado maravilhoso, é o espaço mais antigo aqui de Niterói, e a outra vai ser filmada agora, a Positivo já foi filmada domingo passado, sexta-feira que vem a gente vai filmar a Saideira na Nelson Pereira dos Santos, que é o teatro mais moderno aqui de Niterói. Niterói está de parabéns, fez um trabalho maravilhoso, inclusive com a arte e com a arte-terapia. Quero agradecer demais a vocês, todos os parceiros. Paulo Campelo, estou sabendo que você está aqui na live, estou sabendo que você está aí, e eu te amo, né? Sempre te amei. Estamos aqui juntos. Muito obrigado a vocês, beijo a todos e todas. E aí? É isso. Obrigado. Bom, eu não digo que esse menino é um perigo, André, ele é um perigo, subverte todas as regras, né? Mas vamos lá, minha fala final, eu queria compartilhar uma experiência que eu vivi através da supervisão, né, com uma aluna que trabalhava num hospital psiquiátrico, com um grupo com 15 pacientes, às vezes 20, e ela trabalhava sozinha. Então, ela iniciava o trabalho com uma ciranda, porque ela queria harmonizar e, de alguma maneira, ajudar eles a se centrarem. Então, vocês sabem que a ciranda é uma dança fácil, né? Bem ritmada, e eles erravam todos os passos e tropeçavam e se atrapalhavam todos, e ela, assim, absolutamente impassível, terminava a ciranda daquele jeito, conduzia a sessão de arte-terapia, fazia o trabalho plástico, terminava o trabalho plástico e fazia a ciranda outra vez. E eles não erravam nenhum passo. Eu estou contando aqui e estou arrepiada também, porque a gente tem essa mania de se arrepiar, né? Era, assim, impressionante. Então, não podemos deixar de dizer que o corpo precisa da arte. A arte precisa do corpo. Então, arte-terapeutas são aquelas pessoas especiais que fazem arte a partir do seu corpo, não é? Porque não sei como é que a gente vai fazer arte sem corpo, né? Não sei, só em outras dimensões. E, assim, é super importante que a gente mantenha essa aliança. É o corpo que pulsa, que produz arte, que se harmoniza, e aí a gente podia fazer uma transmissão separada só para falar dos benefícios fisiológicos para o nosso corpo de fazer arte. Mas antes que o André me mostre o papelzinho, muito obrigada pela presença, a palavra é dele, para ele poder fechar, e foi um prazer estar com vocês. Tá? Obrigado, Ângela. Bom, primeiramente, desculpem aqui pelas plaquinhas, mas foi uma forma criativa que eu encontrei para controlar o tempo. Controlar o tempo numa roda de conversa não é uma tarefa fácil. Não é. Eu acho que eu fico, para finalizar, eu fico com o corpo ritual, né? Eu acho que tudo isso que a gente falou, né, traz para esse corpo ritual. E no momento que a gente vive no Brasil, né, nesse desmantelamento da arte, né, do processo criativo e a criminalização do corpo na arte, nós, arte-terapeutas, temos uma função primordial, que é de resgatar esse mito, né, nos nossos espaços de trabalho, né, porque a arte, ela é o bálsamo libertador do corpo, né, ela promove essa libertação, ela promove esse reencontro com a alma, ressignifica sentidos, né, então, ressaltando as palavras da Ângela, nós temos realmente uma função sagrada, né, principalmente agora, no momento em que a gente vive. Gostaria de agradecer a Ângela pelo convite, agradecer a Cristiane, a Lilian, a Dora, a Paulo, foi um prazer conhecê-los e ouvir as suas histórias, e é com satisfação que nós encerramos esse encontro de hoje, né, com esse tema tão sagrado, tão significativo. Obrigado a todos e a todas.